Helena jurou que nunca mais pisaria na antiga oficina de costura da mãe depois do funeral. Mas tudo mudou, quando uma antiga cliente implorou que ela encontrasse um vestido inacabado. E ao derrubar sem querer a velha máquina de costura, Helena encontrou escondido dentro dela um envelope com o próprio nome. Bem-vindos, aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Helena voltou do velório tarde, já no crepúsculo. O ônibus a deixou na parada perto do antigo mercadinho, e ela seguiu a pé pelo quarteirão, passando pela pracinha, onde, no inverno, não havia ninguém além de um gato solitário num banco. O cascalho sob seus pés rangia seco e alto, e esse som, por alguma razão, a irritava mais do que qualquer coisa. No corredor do prédio, cheirava a cebola frita vinda do apartamento do primeiro andar. Helena percebeu que não se lembrava se tinha comido alguma coisa hoje. No velório havia coxinhas, arroz doce, maionese e suco em copos descartáveis, mas no prato dela nada havia restado. Ela só ficou mexendo o garfo numa montanha fria de salada, enquanto alguma tia distante falava sobre como Dona Valentina havia sido uma mulher de alma luminosa. Em casa, Helena não acendeu a luz grande, apenas o abajur sobre a mesa da cozinha. Tirou o pesado casaco preto, jogou-o direto sobre o banquinho sem pendurar. O cachecol caiu no chão. Ela passou por cima, sentou-se à mesa e ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo. As mãos estavam frias, com as juntas avermelhadas. No dedo anelar da direita havia a marca do anel de prata da mãe. Helena o havia colocado de manhã por insistência de Dona Zilda, mas depois do cemitério tirou-o assim que chegou à casa da tia para o velório. O anel agora estava no bolso do casaco. Sobre a mesa, desde o dia anterior, havia uma xícara de café pela metade com uma marca escura e redonda por dentro. Ao lado, um caderno aberto no qual Helena tentava anotar pendências, ligar para o INSS, buscar um documento, resolver a aposentadoria da mãe, levar algo ao cartório. Os números e as frases se embaralhavam. Ela puxou o caderno, virou a página, escreveu com letra firme: vender a oficina. Colocou um ponto, sublinhou 2 vezes. Não houve lágrimas. No enterro, não. Na igreja, não. Junto ao túmulo, não. A vizinha, Dona Raimunda, sussurrou para alguém atrás de suas costas: que estranha ela é, nem uma lágrima. A própria mãe. Helena ouviu, mas não se virou. Por dentro havia um vazio raivoso, e esse vazio raivoso não deixava passar nenhuma lágrima. Parecia-lhe que se chorasse agora, não saberia direito por quem, pela mãe, que quase não esteve presente em sua vida, ou por ela mesma, porque agora não havia mais nem ao que esperar. A chaleira apitou e ela se sobressaltou. Despejou água quente na xícara, esqueceu de colocar o sachê de chá, depois colocou, depois esqueceu de mexer. Ficou sentada, segurando a xícara com as 2 palmas, aquecendo os dedos. Lá fora, começou a chover fininho. Em algum andar acima, ligaram a televisão. O apresentador, com voz animada, falava sobre o tempo para o dia seguinte. Diante daquela animação, Helena sentiu de repente um cansaço tão profundo que nem conseguia se levantar. E então, pela primeira vez em todo o dia, o rosto da mãe emergiu nítido em sua mente. Não no enterro, não no hospital, não no caixão, mas assim, comum, do cotidiano. Dona Valentina sentada à janela da oficina, as costas curvadas como sempre, a cabeça inclinada sobre o tecido. Óculos no nariz presos por um cordão, um alfinete na comissura dos lábios. A máquina batia curta e rápida, tuc, 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 tuc. E naquele ritmo, Helena adormecia na infância no velho sofá no canto da oficina, porque não havia quem a buscasse na escolinha a não ser a mãe. A mãe costurava, a filha dormia. A chaleira esquentava no fogão. E o mundo era pequeno, silencioso, com apenas o barulho da máquina de costura. Mãe, vamos logo para casa, dizia Helena com uns 7 anos, puxando a bainha do avental.
Já, filha. Só mais 5 minutinhos. Preciso terminar o punho. Os 5 minutinhos se esticavam por 1 hora. Depois mais 1 hora. Helena lembrava de uma vez em que havia esperado tanto por esses 5 minutinhos que adormeceu direto sobre um pedaço de veludo e acordou porque a mãe tentava erguê-la, com as mãos tremendo de cansaço. Helena ficou com raiva naquele dia, e desde então ficou com raiva a vida toda. O chá esfriou. Ela se levantou, foi para o quarto sem acender a luz. Na cômoda havia uma fotografia numa moldura simples de madeira. Ela com uns 10 anos, de uniforme escolar com gola branca. A mãe ao lado numa blusa clara, abraçando-a pelos ombros. O rosto da mãe nessa foto estava cansado, mas sorria. Helena se lembrava daquele dia. Foram fotografadas no primeiro dia de aula no pátio da escola. A mãe correu do trabalho ainda de avental. Mal teve tempo de trocar de roupa. Depois da foto, foi embora correndo de volta à oficina. Para a noite, precisava entregar um vestido para certa Silvana, que tinha aniversário. O aniversário de uma Silvana desconhecida. E Helena foi para casa sozinha pelo quarteirão, porque a mamãe tinha trabalho. Ela pegou a moldura, ficou parada por um momento, depois virou a foto para baixo e voltou para a cozinha. No corredor, o celular tocou. Helena não foi atender de imediato. O telefone tocou por muito tempo com insistência. Ela sabia que não eram as amigas. As amigas teriam tato suficiente para não perturbá-la na primeira noite. Poderia ser a tia do velório, que havia esquecido de perguntar onde estavam os documentos, ou algum vizinho, ou alguém da lista infindável das clientes da mãe que ainda não havia recebido a notícia. Quando o telefone silenciou e logo voltou a tocar, Helena suspirou e atendeu. Alô, Heleninha, é a dona Zilda. A voz do outro lado era baixa, trêmula. Não estou te incomodando demais? Helena fechou os olhos. Dona Zilda, antiga cliente da mãe, conhecida desde a infância. Uma mulher baixinha de cabelo curto, sempre com uma sacola de feira, sempre de lenço na cabeça, sempre a primeira na porta da oficina aos sábados. Helena descobriu certa vez que Dona Zilda vinha também só para fofocar, porque ela e a mãe podiam passar horas sentadas na cozinha da oficina, bebendo café e conversando em voz baixa sobre algo. Dona Zilda, boa noite. Helena fez um esforço para que a voz soasse tranquila. Aconteceu alguma coisa? Filhinha, me desculpe ligar num dia assim. Eu sei que é você quem está passando pelo momento mais difícil. Dona Zilda fez uma pausa. Eu nem ligaria, você sabe, mas tenho um pedido muito grande para te fazer. Que pedido? O vestido. Dona Zilda disse isso como se tivesse medo de ser interrompida. A Valentina ficou com meu vestido, inacabado. Ela estava fazendo para mim para as bodas de ouro. O seu Vitorino e eu completamos 50 anos no inverno. Ela prometeu que terminaria até o fim deste mês. Helena olhava para a parede diante de si. Na parede pendia um calendário antigo com os números do ano passado. A mãe sempre esquecia de trocá-lo, e agora não trocaria mais. Por dentro, algo quente e raivoso começava a subir. Dona Zilda. Ela tentava falar com calma, mas saía seco. Minha mãe faleceu. Eu entendo que é sua data especial, mas eu não trabalho com vestidos. Nunca trabalhei com vestidos. Encontre outra costureira. Eu pago, se precisar. Heleninha, eu não vou até a oficina. As palavras escaparam sozinhas. Depois do enterro não consigo voltar lá. Não consigo, me desculpe. No fone ficou um silêncio tão profundo que Helena conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede de Dona Zilda lá do outro lado. O relógio velho de pilha, ela se lembrava, ficava na cozinha de Dona Zilda com um passarinho no mostrador. Eu entendo, filha. Dona Zilda expirou. Eu entendo tudo. E não vou te pedir por causa do vestido. Deus me livre do vestido. Eu compro no mercado. O seu Vitorino compra. Não é pelo vestido. Então, pelo quê? Dona Zilda ficou um longo tempo em silêncio. Helena até pensou que a ligação havia caído. Heleninha. A voz de Dona Zilda ficou ainda mais baixa. Sua mãe tinha muito medo de que você nunca mais voltasse lá. Helena parou. A xícara estava do lado
e ela viu uma gota deslizar lentamente pela borda. A gota chegou à mesa, deixou um círculo escuro. "O que a senhora quer dizer?" Ela me contava. Mais de uma vez contava. "Zilda, tenho medo de que a Helena, depois que eu for, não queira nem entrar lá. E tem tanta coisa que ela precisava ver." Eu perguntava o que era para ver. Ela desconversava, dizia: "Você vai entender por si só se for lá." Eu mesma não sei ao certo o que ela quis dizer, mas te peço, não por dinheiro, vá lá, por qualquer razão, só para abrir as portas. Uma vez. Helena ficou em silêncio. Dona Zilda percebeu o peso do silêncio e se apressou. "Não estou insistindo. Pense. Posso levar as chaves se você perdeu as suas. Posso em qualquer dia, só vá lá, Heleninha. Assim não dá." "Vou pensar." Helena se surpreendeu ao dizer isso. "Obrigada, Dona Zilda. Boa noite." "Boa noite, filha. O principal é comer. Coma alguma coisa hoje." Helena desligou o telefone, ficou parada no corredor, o ombro encostado na parede. O papel de parede frio contra a bochecha. Por baixo da porta da escada entrava uma corrente de ar. Sua mãe tinha muito medo de que você nunca mais voltasse lá. Ela voltou para a cozinha e sentou-se. O chá já esfriara completamente. Ela o despejou na pia, colocou a xícara na louça, abriu a geladeira, olhou para as prateleiras semivazias, fechou. Sem fome, completamente sem fome, a chuva lá fora caía mais forte. Sob o poste, a água escorria pelo asfalto molhado. Helena olhava pela janela, sem ver a janela. Diante dos olhos pairava sempre a mesma cena. A pequena oficina, o abajur sobre a mesa, a mãe no velho avental azul, curvada sobre o tecido. E mais uma cena que ela, por alguma razão, sempre recordava com uma mágoa especial. Ela tinha uns 14 anos. Formatura na escola de música. Havia ensaiado muito. A mãe prometera vir. Helena subia ao palco, tocava para Elisa, varejava o auditório com os olhos em busca do rosto da mãe. Não encontrou. Chegou em casa. A mãe na oficina, terminando algum vestido de noiva. Ergueu a cabeça, sorriu cansada. "Filha, como foi que você tocou?" Helena não respondeu nada naquele dia. Foi direto para o próprio quarto e fechou a porta. "Filha, como foi que você tocou?" Ela carregou dentro de si por mais de 20 anos. E de repente agora, na cozinha, à noite, ela pensou pela primeira vez. E se a mãe não tivesse vindo não porque não se importava? E se ela não tivesse vindo porque não podia? Porque aquele vestido era pago com um dinheiro urgente que não havia para a vida. Helena sacudiu a cabeça com força. Não encontrou forças para continuar o pensamento. Tempo demais ela havia vivido com sua mágoa. Tempo demais era costume considerar a mãe culpada. Se agora começasse a duvidar, desmoronaria o mundo ao qual estava acostumada. Ela se levantou, foi para o quarto, ficou sentada por muito tempo na beirada da cama, no escuro, sem se despir. Depois se deitou por cima do cobertor com a roupa, fechou os olhos. O sono não vinha. Na cabeça rodopiavam ora Dona Zilda com seu "vai lá", ora a mãe de avental azul, ora o pai, de quem Helena guardava uma lembrança vaga. O pai chamava-se Edivaldo. Havia ido embora quando ela tinha 5 anos. Lembrava que certa vez ele lhe dera de presente de aniversário uma boneca grande de olhos que fechavam e que a mãe, depois da partida dele, guardou a boneca em algum lugar e depois disse que havia se perdido. Helena chorou muito por aquela boneca. Agora, no escuro, pareceu-lhe estranha a razão pela qual a mãe havia guardado justamente aquele brinquedo. Ela se revirava, levantava para beber água, deitava de novo. O relógio na parede marcava ora 2, ora 3, ora 4 horas. Quando chegou perto das 5, ela compreendeu que não conseguiria dormir. Acendeu o abajur, sentou-se, ficou olhando por muito tempo para as próprias mãos. Não a deixa sozinha lá. Helena se levantou, foi para a cozinha, colocou a chaleira para ferver. Enquanto a água aquecia, abriu o armário, tirou um pacote de aveia, despejou um pouco numa panelinha, cobriu com água. Agia de forma mecânica,
como a mãe havia ensinado. A aveia ferveu. Ela mexia com a colher e olhava pela janela. Lá fora clareava, uma aurora cinzenta, os postes ainda acesos, o zelador varrendo a calçada. No café da manhã, ela já sabia que iria. Não por causa do vestido, não por causa de Dona Zilda, nem mesmo por causa da mãe, mas porque aquela frase, tinha muito medo de que você nunca mais voltasse, havia se cravado por dentro como um cisco. Poderia ter se mentido, dizendo que iria, pegaria os documentos e fecharia a porta. Foi exatamente o que Helena disse a si mesma. Entro uma vez, pego o que é preciso, encontro o vestido, entrego para Dona Zilda e nunca mais ponho os pés lá. Ela comeu a aveia sem sal e sem açúcar, sem sentir o gosto. Lavou a panelinha, se vestiu, calça jeans, suéter, o casaco preto que desde o dia anterior estava jogado sobre o banquinho. Antes de sair, ficou parada diante do espelho. O rosto estava cinza, com olheiras escuras, o cabelo preso num rabo. Tinha ficado parecida com a mãe nos últimos anos dela. Antes detestava essa semelhança. Agora simplesmente a registrou. No bolso do casaco tilintou o anel de prata da mãe. Helena tirou, rodou entre os dedos, fino, liso, com um desenho quase apagado. Pensou se colocaria ou não. Colocou e escondeu a mão no bolso. Lá fora havia exatamente aquela aurora cinzenta que não se sabe bem se é manhã ou ainda noite. Os quarteirões estavam vazios, as janelas em sua maioria escuras. Só em alguém no quinto andar ardia uma luz, alguém se preparando para o turno. Helena chegou à parada. Naquele horário, os ônibus circulavam raramente. Ela esperou uns 15 minutos, passando o peso de um pé para o outro para se aquecer. A garoa havia parado, mas estava frio. Um frio de verdade, com zunido nos ouvidos. No ônibus, além dela, viajavam mais 3 pessoas. Um homem idoso com uma garrafa térmica vazia, uma mulher de casaco com uma sacola de onde sobressaía uma rama de cheiro verde e um rapaz de fone de ouvido cochilando junto à janela. Helena sentou no banco do fundo, encostou a testa no vidro frio. O ônibus partiu. A cidade acordava. Passaram pelo mercado, onde já colocavam as primeiras caixas de legumes, pela farmácia com a placa iluminada de 24 horas, pela escola de 2 andares onde Helena havia estudado. A escola estava com as janelas escuras, apenas a entrada tinha um poste aceso. Helena olhava e reconhecia cada curva. Esse caminho ela havia percorrido 1000 vezes até a oficina da mãe. Depois das aulas, depois das atividades extracurriculares, depois da escola de música. Sempre o mesmo trajeto. Na parada do posto de saúde ela desceu. Dali era preciso ir pelas vielas. A oficina ocupava um canto no térreo de um velho prédio de 5 andares. Antes, havia ali um sapateiro. Depois, nos anos 90, a mãe havia comprado aquele espaço para si. Helena caminhava devagar. Quanto mais se aproximava, mais vontade sentia de dar meia volta. Na esquina ela parou, ficou parada, ajeitou o cachecol. Pensou, ainda dá tempo. Posso ligar para a Dona Zilda, dizer que não deu, que não estou bem, que estou com febre. Mas as pernas foram sozinhas. Da viela apareceu a conhecida porta de ferro, pintada de verde escuro. Por cima dela, uma velha placa. Atelier, costura e reformas. As vidraças da vitrine estavam forradas por dentro com tecido branco. No canto da vitrine, sentava um gato de cerâmica, o preferido da mãe, com a orelha lascada. Helena parou no meio do quarteirão, segurando a chave no bolso. A chave estava morna, aquecida pela palma. A mesma chave que a mãe certa vez lhe dera solenemente. Filha, você precisa ter sua própria chave. Nunca se sabe. Helena tinha 17 anos na época. Pegou a chave em silêncio e a colocou na gaveta. E não a tirou de lá por quase 20 anos. Tirou 2 dias atrás, depois do telefonema do hospital. Uma rajada de vento derrubou folhas de uma árvore e elas rodopiaram pelo chão. Helena se sobressaltou. Deu um passo, depois mais um. Entro uma vez. Pego o vestido e pronto. Ela se aproximou da porta, inseriu a chave na fechadura. A fechadura não cedeu de imediato.
A chave girou com dificuldade, com aquele mesmo rangido familiar desde a infância. E Helena de repente se lembrou de como a mãe, certa vez, havia ensinado. Filha, você precisa puxar um pouquinho para você, e só depois girar. Ela é manhosa. Ela puxou, girou. A porta cedeu. Por dentro, veio um cheiro que fez Helena parar na soleira. Não era um cheiro só, era uma mistura inteira na qual cada nota atingia direto a infância. Algodão e lã, um pouco empoeirados, óleo de máquina, ferro de passar, o leve cheiro restante de tecido superaquecido, giz de alfaiate com que a mãe traçava os moldes. E ainda algo levemente adocicado, parecia o desmaiado perfume de jasmim que Dona Valentina tirava em dias de festa. Helena ficou na soleira sem tirar o casaco. Além da porta, havia um pequeno corredor com cabides onde pendiam roupas esquecidas por alguém. Uma blusa de tricô cinza, um paletó masculino com a manga alfinetada, um casaquinho infantil com o forro descosturado. Mais adiante, 2 cômodos. No primeiro, as clientes eram recebidas. Havia cadeiras, espelho, uma mesinha com revistas. No segundo, a mãe trabalhava. Helena entrou, fechou a porta atrás de si e o som do próprio respirar lhe pareceu de repente alto demais. Acendeu a luz, clicou o interruptor antigo junto à entrada. A lâmpada no teto piscou, zunzinou e acendeu com aquela luz amarela morna que Helena havia conhecido a vida toda. Essa luz deixava tudo ligeiramente creme. O piso, as paredes, os tecidos nas prateleiras, a mesa de trabalho da mãe. Assim as lâmpadas nunca iluminavam em casa. Só aqui. Tudo estava no lugar, como se Dona Valentina tivesse saído para comprar pão. Na cadeira junto ao espelho, o avental de cliente que se usava ao provar vestidos. Sobre a mesa, uma revista aberta com modelos. Alguém tinha dobrado a orelha da página com uma gola de renda. No peitoril, uma xícara com um círculo de café seco. Ao lado, um biscoito com uma mordida. Helena pegou a xícara com cuidado, rodou entre as mãos. A mãe gostava muito dessa xícara, simples, branca, com uma margaridinha amarela na lateral. A caneca de repente pareceu insuportavelmente familiar, embora estivesse gelada de verdade. Ela a recolocou no lugar. O biscoito não tocou. Passou para o segundo cômodo, o de trabalho. Aqui estava mais silencioso, como se a oficina guardasse justamente aqui o que havia de mais essencial. Junto à janela, a grande mesa de corte comprida com a superfície arranhada. Na ponta, uma régua fixada diretamente à tábua para não se perder. Junto à parede, uma prateleira com rolos de tecido arrumados verticalmente, cada rolo com uma etiqueta, na etiqueta a letra da mãe, o nome e a metragem. Cetim, crepe cetim, tafetá, gabardine, seda artificial. Helena passou os olhos e logo desviou. O manequim estava no meio do cômodo. Nele um vestido pela metade, azul escuro, longo, de manga curta, com alfinetes ao longo da linha da cintura. Helena se aproximou. No chão sob o manequim havia retalhos do mesmo tecido, giz no canto e um alfineteiro minúsculo em forma de tomatinho. O vestido de Dona Zilda, com certeza. E no canto estava ela, a velha máquina de costura, pesada, de ferro fundido, sobre uma base de madeira com tampa dobrável. A mãe a chamava com carinho, minha sustentadora. Dona Valentina tinha também uma máquina elétrica boa, moderna, que ficava numa mesa separada junto à janela, mas essa, a de pedal, a antiga, ficava. A mãe costurava nela pontos especialmente finos. Dizia que a máquina obedecia à mão. Helena olhava para a máquina e ouvia aquele mesmo batido sob o qual adormecia. Por dentro, começou a subir algo. Não chore. Não. Algo quente, raivoso, fechado como um novelo de linha. Ela se virou bruscamente e voltou ao primeiro cômodo. Tirou o casaco, jogou sobre a cadeira, ficou só com o suéter, arregaçou as mangas. Bom, o vestido? Onde está o vestido? Onde está esse maldito vestido? E então estourou, não em gritos, mas em movimentos. Ela abriu a gaveta de cima da mesa.
Lá estavam as medidas, presas por um clipe. Helena tirou o maço, olhou na folha de cima. A letra da mãe. Dona Zilda, bodas de ouro, crepe azul, manga curta, cintura alta. Jogou os papéis de volta, fechou a gaveta com um estrondo, abriu a seguinte. Lá havia carretéis, centenas de carretéis dispostos por cores. Fechou, foi até a prateleira de tecidos, passou a mão pelas lombadas dos rolos. Pó não havia. A mãe não permitia pó. Onde está ele, afinal? Helena disse isso em voz alta e se sobressaltou com o próprio som. No cômodo vazio, a voz soou estranha. Ela foi até a mesa de trabalho da mãe, a mesma do trabalho junto à janela. Sobre a mesa havia um caderninho de quadriculado no qual a mãe registrava os pedidos. Helena o puxou. Última anotação, Dona Zilda. Terminar até o fim deste mês azul, não esquecer os botões. Não tenho. Comprar. Data. O dia anterior ao da internação de Dona Valentina. Helena olhava para essa anotação e sentia que na garganta se juntava algo sólido. Não esquecer os botões. A mãe escrevia isso sem saber que não haveria mais botões nenhum. Ela fechou o caderninho bruscamente. Bruscamente demais. Uma pilha de recibos escorregou da mesa e se espalhou em leque pelo chão. Helena não se abaixou para recolher. Passou por cima, foi até o armário no canto, onde a mãe guardava os pedidos prontos. Abriu a porta. No cabide havia vestidos. Um de noiva, branco, numa capa, um infantil de poá, 2 blusas. Helena os vasculhou rapidamente. O vestido de Dona Zilda não estava ali. Voltou ao cômodo de trabalho, foi até o manequim. O vestido nele, claro, era exatamente esse. Crepe azul, manga curta, cintura alta. Helena olhou para ele e por alguma razão ficou ainda mais irritada. O vestido estava inteiro no manequim, tudo à vista. Para que então a trouxeram aqui? Dona Zilda poderia ter vindo sozinha, pegar, pedir a qualquer costureira para terminar. Questão de um par de dias. Está aqui. Helena apontou o dedo para o manequim como se estivesse conversando com alguém. Está aqui, mãe. Vim. Achei. Está satisfeita? A voz falhou. Ela se virou do manequim, foi até a prateleira com retalhos. Ali a mãe guardava caixas com aparas. Helena começou a abrir uma por uma, a espiar dentro sem procurar nada específico. As mãos simplesmente precisavam fazer alguma coisa. Numa caixa havia retalhos de veludo. Em outra, rendas antigas. Em outra, carretéis sem linha. Helena pegava uma caixa, recolocava, no lugar errado, na prateleira errada, propositalmente. Algo nela queria criar desordem. Como se pela primeira vez na vida quisesse destruir aquilo que a mãe mantinha tão cuidadosamente organizado. Ela chegou ao canto onde ficava a velha máquina de pedal. E então algo a empurrou. Talvez a mágoa, talvez a noite sem dormir, talvez aquela conversa com Dona Zilda. Helena se agarrou à beira da mesa para passar por cima do banquinho e se voltou de lado de forma infeliz. Bateu o ombro na máquina. A máquina balançou. No primeiro segundo, Helena não teve tempo de fazer nada. Pensou apenas que a máquina era pesada, não sairia do lugar. Mas a máquina ficava sobre uma base de madeira e essa base, com o tempo, havia se separado um pouco do chão. A cabeça de ferro fundido começou a escorregar para o lado. Helena se lançou, tentou segurar. A mão escorregou pelo metal frio e a máquina caiu com um baque surdo e pesado no chão. O impacto foi tamanho que os vidros tilintaram no caixilho. A base de madeira rangeu com um som abafado. No chão, com um tinido empoeirado, rolaram uma carretilha de ferro e um pedaço de correia velha. Helena ficou paralisada, olhando, sem respirar. A máquina estava de lado, como um animal ferido. O volante ainda girava um pouco por inércia. O ferro fundido brilhava sob a luz amarela. Meu Deus! A palavra escapou sozinha. Meu Deus, mãe, me perdoa. Ela se ajoelhou ao lado da máquina. As mãos tremiam. Era o orgulho da mãe. A mãe às vezes até falava com ela. Vamos lá, querida, não me decepciones. Tenho uma saia para terminar.
Helena se lembrava de como um técnico, nos anos 90, havia proposto à mãe vender a máquina por um bom dinheiro, porque colecionadores gostavam dessas. A mãe então havia dito: tenho uma filha, ela vai herdar. Helena na época pensou: não quero uma velha ferragem. E agora estava de joelhos com medo de virá-la. Tentou erguer a cabeça de ferro fundido, pesada, mas segurou. Pôs a máquina de volta na vertical, apoiada de lado sobre a base, e então viu a rachadura. A base de madeira havia se partido, não de ponta a ponta, mas fundo. Uma longa fissura correu na transversal, pelo centro mesmo. Dela se ramificavam fissuras menores, e nessa fissura grande entre duas camadas de madeira, algo amarelava. A princípio, Helena pensou: um papel da fábrica, uma etiqueta antiga qualquer. A máquina era velha, tinha uns 60 anos. Se inclinou mais. Era a borda de um envelope. Helena estendeu devagar a mão. Os dedos não a obedeciam bem. Ela com cuidado encaixou a unhinha no canto, puxou. O envelope não cedia. Estava preso entre as tábuas. Helena puxou com mais força, com delicadeza, e o envelope foi. Amarelado, grosso, com uma finíssima borda azul ao redor. Quando o tirou por inteiro, sentou direto no chão, nas tábuas frias, e olhou. Na frente do envelope, havia letras de caneta esferográfica azul escura. Na letra da mãe, que Helena teria reconhecido entre 1000, porque com aquela letra lhe assinavam todos os cartões de aniversário. Helena, se você ainda acha que eu não te amei. Helena leu, depois releu, e mais uma vez as palavras não se encaixavam, não chegavam ao fim. Cada vez ela lia até não amei e voltava ao começo. Ficou sentada por muito tempo. Quanto exatamente, não sabia. O chão estava frio. Ela sentia o frio penetrar através da calça jeans. Não percebia. Na oficina havia um silêncio que provavelmente nunca existira aqui. A máquina não batia, o ferro não sibilava, a chaleira não tilintava no fogão. Só lá fora alguém andava pelo quarteirão. O envelope não estava lacrado, apenas dobrado com a aba para dentro. Helena ergueu a mão várias vezes para abri-lo e abaixou. Uma vez, até colocou o envelope ao lado, no chão. Se virou. Pensou: não estou pronta. Não agora. Vou levar para casa, leio lá. Não aqui, não sozinha. Mas a mão foi sozinha de volta. Ela abriu a aba. Dentro, 2 folhas dobradas. Uma de caderno quadriculado e outra menor, mais espessa, branca. Helena abriu a do caderno. Lá em cima, uma data. 6 anos atrás. Abaixo, a letra da mãe, regular, levemente inclinada para a direita. Heleninha, minha querida. Fiquei pensando muito se escrevia ou não. Resolvi escrever de qualquer maneira. Talvez você nunca precise disso. Então, que fique aqui. Mas se precisar, que bom que existe. Eu sei que você está com mágoa de mim. Desde criancinha, com mágoa. Eu vejo e entendo. Você acha que escolhi o trabalho, que mulheres desconhecidas eram mais importantes para mim do que você, que eu te abandonava por causa dos pedidos. Nunca te disse nada sobre isso, porque tinha medo de que você não acreditasse. Ou pior, que acreditasse, mas ficasse ainda mais pesado. Filha, quero que você saiba a verdade. Pelo menos agora, quando você está lendo isso. Quando seu pai foi embora de casa, eu tinha 28 anos e você tinha 5. Você provavelmente se lembra mal dele, e é melhor assim. O Edivaldo não foi embora simplesmente assim. Ele foi com o dinheiro. Levou quase tudo que tínhamos, inclusive a quantia que estávamos guardando para a sua escola. Eu não contei para ninguém na época. Tinha vergonha. Como eu não tinha enxergado em quem eu havia confiado. Isso ainda é pouco. 1 mês depois de ir embora, ele começou a aparecer. Não por você. Por documentos. Tínhamos registrado no meu nome um pequeno terreno e esta própria oficina que eu havia acabado de pegar. Ele queria que eu transferisse para ele. No começo pedia, depois ameaçava. Dizia que te levaria, provaria que eu não dava conta, que uma mulher sozinha não conseguiria criar uma filha. Você sabe como ele pressionava? Ele vinha, falava com você de forma carinhosa na minha frente
e depois, quando você ia brincar, se virava e dizia: assina ou eu provo que você não serve para ela. Eu não assinei, mas estava com muito medo. Você não imagina com quanto medo eu estava, filha. Foi então que encontrei a Dona Zilda. A Dona Zilda, a nossa Dona Zilda, você a conhece. Ela ajudou a encontrar um advogado. Deu dinheiro para eu pagar na primeira vez, depois ainda mais uma vez. Depois ajudou só com comida. Eu trabalhava de madrugada não porque não queria ir para casa. Eu trabalhava de madrugada porque, do contrário, perderíamos tudo. Eu precisava pagar a advogada, fechar as dívidas que ele havia deixado no meu nome e, ao mesmo tempo, comprar para você tudo o que uma criança normal precisa ter. Filha, você se lembra dos sapatinhos vermelhos na primeira série? Como você os amava. Fiquei 3 noites sem dormir costurando para comprá-los. Você se lembra da sua viagem ao litoral na 7ª série? Com a turma. Peguei emprestado da Dona Zilda. Você se lembra que ficou doente de bronquite? Tinha 11 anos e precisava de uns remédios importados. Vendi meu anel, aquele que a minha mãe havia me dado. Nunca te disse nada disso e não diria, se não tivesse medo de que, depois de mim, você ficasse pensando que eu não te amava. Eu te amava, Helena, muito. Todos os dias, todo momento. Quando você dormia naquele velho sofá do canto enquanto eu costurava, quando você chegava da escola e se sentava logo a desenhar direto nos retalhos de tecido, quando você cresceu, se afastou, parou de atender o telefone, quando você não veio ao meu aniversário 2 anos atrás. Eu sei que não veio porque estava com mágoa. Eu não fiquei com mágoa em resposta, só esperei. Não quero que você leia isso e chore. Quero que você saiba, se algum dia seu pai aparecer de novo e começar a falar bonito, não acredite de imediato. Converse com a Dona Zilda. Ela sabe quase tudo. No armário dela, numa pasta marrom, ficam cópias, recibos, cartas, tudo que eu consegui guardar. E mais uma coisa, não fique com raiva desta oficina. Ela não foi no lugar de você. Foi por causa de você. Muitos beijos apertados. Sua mãe. Helena terminou de ler e ficou sentada por muito tempo sem se mover. A folha estava sobre seus joelhos. Abaixo do couro cabeludo, na têmpora, batia o pulso. Ela o ouvia. Depois as mãos sozinhas abriram a segunda folha, a menor. Era uma anotação curta de 2 linhas. Filha, se você terminou de ler, sirva-se de um café e ligue para a Dona Zilda. Ela sabe melhor. E só. E foi então que Helena chorou. Não como se chora bonito no cinema, como chora alguém que ficou uma semana sem chorar. Enterrou a testa nos joelhos, pressionou a carta da mãe contra o rosto e os ombros começaram a tremer. As lágrimas corriam em torrentes, mornas, escorrendo pelas bochechas, pelos pulsos, pingando na folha do caderno, e as letras da mãe se espalhavam em manchas azuis. Helena não as enxugava, não conseguia tirar as mãos do rosto. Ela se lembrou dos sapatinhos vermelhos. De verdade tinham existido na primeira série, bem vermelho-vivos, de bico redondo e fivela. Helena naquela época andava com eles e pensava que tinha os sapatos mais bonitos da sala. Lembrou da viagem ao litoral, uma pousadinha pequena, areia na mala, a mãe despedindo-se no ônibus. Lembrou dos remédios importados para a garganta na vidrinha marrom pequena, que o médico receitara, e na farmácia comum não havia. E ainda se lembrou do casaco da mãe, cinza em espinha de peixe, com as mangas puídas. A mãe o havia usado por uns 10 anos. Helena, certa vez, com uns 16 anos, fez um esgar e disse: "Mãe, compra logo um casaco de verdade, parece que você é pobre." A mãe então sorriu de forma estranha e disse: "Filha, ano que vem compro com certeza." Não comprou. Comprou uma jaqueta para a Helena. Helena ficava sentada no chão, os ombros tremendo, o rosto nas linhas da mãe. E pela primeira vez em toda a vida, ela não sentia nada vazio por dentro. Por dentro havia dor. Dor de verdade. E essa dor era tanta que a raiva acumulada durante anos de repente se tornou pequena. E de alguma forma envergonhada. Ela ficou assim mais um tempo. Depois, por fim,
ergueu o rosto dos joelhos, olhou para o envelope, para a máquina ao lado, para o manequim no canto com o vestido azul inacabado. Com a mão trêmula encontrou o celular no bolso. Demorou a conseguir acertar o dedo no número certo. Dona Zilda! A voz estava falhada. Ela não se reconheceu. Dona Zilda, venha, por favor, agora mesmo. Estou na oficina. Heleninha, o que aconteceu, filha? Eu encontrei uma carta da mamãe. Dona Zilda, não estou entendendo nada. Vou voando, Heleninha, vou voando. Fica sentada, não faz nada. Estou aí em 20 minutos. Está me ouvindo? Fica sentada e espera. Helena baixou o telefone para o chão. A carta ainda segurava na outra mão. Pouco depois bateram à porta. Dona Zilda chegou ainda mais cedo do que havia prometido. Helena ouviu a porta de entrada bater, os passos curtos e apressados no corredor, a respiração pesada da mulher, ofegante, como a de todos os idosos depois de uma caminhada rápida. Heleninha, onde você está? Aqui, Dona Zilda, no cômodo de trabalho. Dona Zilda entrou sem tirar o casaco, apenas arrancou o lenço da cabeça. Na mão tinha uma sacola de feira, de onde saíam uma garrafa térmica e a ponta de um pano de prato. Baixinha, robusta, com cabelo curto grisalho, com aquelas mesmas ruguinhas junto aos olhos que Helena conhecia desde criança. Ela viu a máquina no chão, a base rachada, Helena sentada ao lado, o envelope na mão, e entendeu tudo sem perguntas. Ah, filhinha! Dona Zilda pousou a sacola numa cadeira. Foi até ela. Abaixou-se ao lado, direto no chão. Os joelhos estalaram. Ela fez uma careta, mas não se levantou. Me dá a mão. Helena estendeu. Dona Zilda a segurou com as duas palmas, mornas e secas. Ficaram em silêncio por muito tempo. Depois Dona Zilda tirou do bolso um lenço. Toma, enxuga. Assim é que vamos ficar? Não consigo me levantar, não sinto as pernas. Já sirvo o café. Dona Zilda se levantou com esforço, foi até a sacola, tirou a garrafa térmica. Onde ficava a xícara da mãe, ela sabia. Foi buscá-la no peitoril, enxaguou numa pequena pia no canto, encheu, tirou do pacote mais uma para si, pôs as duas xícaras num banquinho baixo, empurrou até Helena, sentou-se numa cadeira ao lado. Bebe, está quente, fiz com limão. A Valentina gostava com limão. Helena pegou a xícara com as duas mãos, tomou um gole, queimou a língua, não notou. Dona Zilda, eu não sabia de nada. Nada. A vida toda considerei ela... A voz falhou. Eu sei, filha, eu sei. Por que ela nunca me disse? Dona Zilda ficou em silêncio, ajeitou o colarinho do casaco, passou a palma pelo rosto. Ela tinha medo, muito medo. Quantas vezes eu disse para ela, Valentina, conta pra filha. E ela, Zilda, ela ainda é pequena. Aí você cresceu e ela dizia de novo, quando é a hora? E depois você se fechou completamente e ela parou de vez. Achava que era tarde. Achava que você ia pensar que ela estava se justificando. Me conte tudo, por favor, desde o começo. Dona Zilda suspirou, cruzou os dedos no colo. Eu conhecia a sua Valentina desde os 20 anos. A gente começou junto na mesma fábrica têxtil. Ela era miudinha, fininha, com uma trança até a cintura. Aí conheceu o seu pai. Ele, filha, era bonito. O que vamos esconder? Alto, falador. Eu dizia para ela, Valentina, abre os olhos, ele vai a restaurantes com você, mas não trabalhou um dia sequer em lugar nenhum. Ela me ouvia sem dar importância. Jovem, o que quer? E aí ele não foi embora de uma vez. Quando você nasceu, ficou parado uns 2 anos. Mas quando a Valentina comprou esta oficina, começou. Ficava. Transfere para mim. Sou homem. Sei administrar melhor. A Valentina não era boba, não assinou. Ele ficou nervoso. Ficou uns 6 meses na casa de outra, depois voltou arrependido. Ela o deixou entrar de volta. Tinha medo de criar você sozinha. E 3 meses depois ele fez as malas e tirou da gaveta o dinheiro, aquele que a Valentina estava guardando para a sua escola. Você ia no ano seguinte, precisava comprar tudo. Esse dinheiro ele levou e foi embora. E as dívidas? Ele, parasita, no último ano conseguiu fazer 2 empréstimos no nome dela.
Tinha uma procuração que ela mesma assinou certa vez. Um para carro, outro em dinheiro vivo, para negócio. Que negócio, filha? Ele não trabalhou mais de 6 meses em lugar nenhum a vida toda. Gastou o dinheiro. Quem pagou foi ela. Uns 4 anos ela foi pagando. E a oficina? A oficina ele quis tomar quando percebeu que os pedidos estavam chegando, que a Valentina estava se erguendo. Veio e disse: ou você transfere ou eu fico com a Helena na justiça. E ele podia. A Valentina vinha aqui sentar onde você está agora e dizia: Zilda, eu não entrego ela. Eu prefiro trabalhar de sol a sol do que entregá-la para ele. Helena cobriu o rosto com as mãos. O que foi depois? Encontramos a advogada doutora Zilma, uma mulher forte. Ela ensinou a Valentina que documentos juntar. E quando ele percebeu que não ia conseguir assim, passou a negociar. Exigiu um valor para largar tudo. A Valentina pegou emprestado, comigo, com a vizinha, com uma cliente, e pagou. Ele assinou um papel abrindo mão da oficina e de você. E sumiu. Mas apareceu uma vez, lá uns 6 anos depois. Veio até aqui na oficina. Você estava na escola, sorte sua. Sentou na cadeira das clientes e disse: quero ver minha filha, tenho direito. A Valentina respondeu baixinho: Edivaldo, você assinou os papéis, estão com a advogada. Aparecer de novo, eu vou à escola, à tutela, em todo lugar. Ele ficou sentado, calado, saiu. Depois disso, não o vi mais. Eu tampouco. Desde uns 5 anos não me lembro nada. Então teve medo. Ou começou a viver de alguma forma. Helena baixou a cabeça. No chão ao lado estava o envelope. Ela o pegou e só então percebeu que dentro ainda havia mais uma folha, a terceira que na primeira vez não havia notado. Estava dobrada bem pequenininha dentro. Helena a desenrolou com cuidado, letra da mãe, a lápis, sem data. Filha, se você estiver lendo isso sem mim, ele provavelmente ainda está vivo. Eu sei onde. O endereço está anotado abaixo. A Tamara me mandou. Tem uma que trabalhou no correio. Eu lá não fui, não quis. Mas você decide. Se decidir ir uma vez, olha nos olhos dele. Só não vá sozinha, filha. Está me ouvindo? Não vá sozinha. Abaixo o endereço. Uma cidade pequena no interior. Umas 2 horas de carro. Rua, número da casa, apartamento. Helena ficou olhando longamente para aquela folha. Dona Zilda não a apressou. Vou lá, Dona Zilda, hoje. Se não for hoje, não vou nunca. E eu quero olhar nos olhos dele, uma vez com esses papéis na mão. Sozinha não vai chegar, filha. Você está completamente sem cor. Chego de algum jeito. E naquele momento bateram à porta. Helena se sobressaltou. Dona Zilda se levantou. Ah, esse deve ser o Renato. Liguei para ele de manhã. Sobrinho de uma conhecida minha, bom técnico. Pensei, alguém precisa consertar a máquina. Vou abrir. No cômodo entrou um homem. Uns 40 anos, estatura mediana, robusto, de jaqueta escura, com uma maleta pequena de ferramentas na mão. Barba bem aparada, cabelo curto com entradas. Olhos claros, castanhos. Bom dia. A voz era tranquila, sem aquela pena afetada que Helena esperava. A Dona Zilda me disse: a máquina caiu. Posso dar uma olhada? Pode. Helena assentiu. Tentou se levantar. As pernas estavam dormentes. Cambaleou. Renato deu um passo, segurou pelo cotovelo. Com cuidado, só o necessário. Não se apresse. Obrigada. Sou a Helena. Renato. Ele foi até a máquina, agachou-se, passou a mão pela base de madeira. Máquina antiga, dos anos 60. A minha avó tinha uma igual. A madeira rachou pela emenda, a cola secou. A cabeça não bateu, a cabeça está intacta. Vou levar para casa, termino lá. Amanhã, depois de amanhã, devolvo. Não se importa? Não me importo. Ele começou a desmontar a cabeça de ferro fundido da base com cuidado, em silêncio, sem pressa. Dona Zilda, nesse meio tempo, recolhia as xícaras da mesa. Helena ficou parada, encostada na mesa de corte, olhando para as mãos dele. As mãos de Renato eram de trabalhador, com unhas curtas, com finas listras brancas de cicatrizes nos dedos. Quando terminou, embalou as peças na bolsa, se levantou.
Vou indo, então. Renatinho, espera. Dona Zilda olhou para a Helena, depois para ele. A Heleninha tem um assunto sério para resolver. Precisa ir a outra cidade, 2 horas de estrada, visitar o pai. Ela sozinha agora não está em condições. Dona Zilda. Helena deu um arranque. Não precisa pedir nada a ninguém. Sozinha você não chega nem à condução, filha. Olha para você. Renato pousou a bolsa junto à porta, ficou em silêncio. Quando é para ir? Hoje. Tenho o endereço. Ele olhou para Helena, sem avaliar, sem pena, só com atenção. Se precisa ir, eu vou junto. Sozinha não dá, tenho carro lá embaixo. Eu pago. Não precisa. Renato pegou a bolsa, foi para a porta. Levo a máquina em casa e em 20 minutos estou de volta. Ele foi. Helena ficou no meio da oficina. Dona Zilda, mas quem é ele, afinal? Uma boa pessoa, filha. Cuidou da mãe até ela morrer, zelou por ela. A mulher o abandonou uns 5 anos atrás. Filhos não tem. Não bebe. Levei a ele a geladeira para consertar, o ferro, a lâmpada. Nunca cobra a mais. Isso não é serviço, é só ajuda. 20 minutos depois, Helena estava no carro dele. Um sedã velho, limpo por dentro, no painel uma imagem de Nossa Senhora, no espelho um terço de madeira. Renato dirigia com cuidado, sem arrancadas. A cidade ficou para trás rapidamente. Esticou-se a estrada de fora, campos com pastagem seca do inverno, postes, vilarejos esparsos. Ficaram muito tempo em silêncio. Helena olhava pela janela. Depois, afinal, falou. Não me lembro dele desde os 5 anos. Chego agora e nem sei se vou reconhecê-lo. E não sei o que dizer. Renato não se virou, olhava para a estrada. Mas você não vai por causa dele. Vai por você mesma. A vida toda achei que minha mãe não me amava. E hoje li a carta dela e ficou claro que eu não entendi nada sobre ela. Nada. Isso acontece. Ele ficou em silêncio, depois acrescentou sem tirar os olhos da estrada. Às vezes o amor não parece um abraço. Às vezes ele parece uma pessoa que carrega tudo em silêncio. E só depois, anos depois, você entende que era isso. Helena se virou para ele. Quis dizer alguma coisa, mas a garganta apertou. Voltou a olhar pela janela. Chegaram perto do entardecer. O prédio onde morava Edivaldo era um comum prédio de 5 andares na beira de uma cidade pequena no interior. Helena olhou para o papel com o endereço na mão. 3º andar, apartamento 12. Renato desligou o motor. Subo com você? Não, vou sozinha. Espere aqui, por favor. Espero. Helena saiu, subiu a escada devagar, segurando o corrimão. No 3º andar parou diante da porta do apartamento 12. Ficou parada, tocou a campainha. A porta não abriu de imediato. Abriu um homem, grisalho, um pouco pesado, de camiseta doméstica. Olhou para ela sem entender. Depois reconheceu algo, nos olhos talvez, ou no queixo, e o rosto dele se desfez. Helena. Olá, pai. Filha, meu Deus, como você me encontrou? Eu te busquei tanto. Ele tentou abraçar. Helena recuou um passo, não deixou, passou por ele e entrou no apartamento. Heleninha, entra, entra. Vou colocar a chaleira. Como foi a viagem? No corredor, cheirava a batata frita e sabão em pó. Edivaldo se agitou, levou para a cozinha, pôs a chaleira, começou a conversar. Me perdoa por não ter ido ao enterro. Só soube depois. A Tamara me disse. Eu com a Valentina nos últimos anos não falava. Ela não queria. E eu te procurava, filha. Escrevi cartas. Só que a sua mãe interceptava. Senta. Helena sentou à mesa. Tirou da bolsa o envelope, colocou na frente dele a folha do caderno. A carta da mãe. Abriu. Edivaldo passou os olhos pela folha. Parou. Ficou imóvel. O que é isso? Lê. Helena, para que essas papeladas agora? Lê. Ele começou a ler. Helena observava seu rosto. A princípio, Edivaldo sorria com o sorriso preparado de sempre. Depois, o sorriso foi ficando forçado. Depois, desapareceu. Abaixo das maçãs do rosto, os músculos se contraíram. Isso não prova nada. Ele empurrou a folha para o lado. Ela escreveu muita coisa aqui.
Não sei em que estado ela estava. Helena, em silêncio, tirou da bolsa mais um papel. Uma cópia do recibo que Dona Zilda tinha enfiado em suas mãos na última hora, quando Helena já saía da oficina. A assinatura dele, a data, o valor pago para ele largar tudo. Colocou por cima da carta. Edivaldo ficou vermelho. Então foi assim que você veio. A voz endureceu. Não como filha, como promotora. Vim entender. E o que tem para entender? Sua mãe fez tudo do jeito dela. Todas as mulheres são assim. Ah, eu sofri. Ah, eu carreguei. E eu, por acaso, também queria o que era meu. Tinha minha parte por lei. Por lei. Você levou o dinheiro da minha escola. Era dinheiro dos dois. Era o salário da mamãe. Helena, você não entende nada. A sua mãe, desde pequena, te enfiava na cabeça como eu era ruim. Ela nunca me deixou te ver. Só soube disso hoje de manhã. Edivaldo se levantou, andou pela cozinha, fez um gesto com a mão. Sabe o que, filha? Fiquei 20 anos te esperando. Pensei que viesse como parente. E você chega com papelada. Tudo bem, vai embora e não volta mais. Helena também se levantou, dobrou a folha, guardou os papéis na bolsa. A voz estava baixa, tranquila. Pai, nunca mais vou deixar você reescrever o meu passado. Nunca. Virou e saiu. Na escada se segurou no corrimão para não cambalear. Desceu. Renato estava encostado no carro, fumava. Quando a viu, veio ao encontro, jogou o cigarro, pisou nele. Helena chegou até o carro e então a represa abriu. Ficou parada, se segurando na porta, e os ombros tremiam tanto que os dentes batiam. Renato não se aproximou de imediato. Ficou parado ao lado, depois tirou do bolso de dentro um lenço e estendeu para ela. Toma. Obrigada. Chore. É necessário. Agora pelo menos você sabe com quem está se despedindo. Helena assentiu, pressionando o lenço contra o rosto. Uma garoa fina voltou a cair, pousava no seu colarinho, no cabelo, fria e suave. Na volta, dirigiram no escuro. Helena quase não falou durante todo o caminho. Só no fim disse: Obrigada por não ter me consolado. Renato deu de ombros. Aqui não tem consolo que sirva. A deixou na entrada do prédio, ajudou a levar a bolsa até a porta, se despediu brevemente. De manhã, ela estava de volta à oficina. Sem raiva, sem aquele nervoso entro uma vez. Abriu a porta com calma, pendurou o casaco no gancho como a mãe pendurava, sentou-se à mesa de trabalho junto à janela, ficou acariciando por muito tempo o tampo de madeira polida pelos cotovelos. O caderno de pedidos estava onde Helena o havia fechado no dia anterior. Ela o abriu de novo, devagar, página por página, e só então percebeu o que não havia notado antes. Entre as linhas sobre clientes, medidas e prazos, a mãe fazia anotações a lápis, quase invisíveis. Pagar o inglês da Helena. Quarta-feira. Não esquecer de comprar vitaminas para a filha. Ela fica sem vitaminas na primavera. Ligar depois da prova, mas sem pressionar. Ela fica nervosa. Helena não atende há 3 dias. Quer dizer, está doente. Esperar. Helena lia e ficava muito quieta. Lágrimas não havia mais. Só algo que puxava lento e demorado sob as costelas. Na margem de uma página, a mãe havia escrito: Comprei uma jaqueta para ela. Caro, não importa. Eu fico no velho um pouco mais. Sou acostumada. Dona Zilda aparecia todos os dias. Trazia ora salgadinhos, ora um pote de geleia, ora só a garrafa térmica. Sentava naquela cadeira onde antes se sentava como cliente e ia contando a Helena sobre a mãe de outro modo. Como a Valentina, ainda jovem, se apaixonou por um ator de uma companhia de teatro itinerante. E durante 3 meses foi a todos os espetáculos. Como certa vez, costurou uma blusa para Dona Zilda com sobras e anunciou que era um modelo exclusivo. Como tinha medo de barata, e uma vez subiu na própria mesa de corte de pés juntos. Helena ouvia e pela primeira vez ria baixinho, sem forças, mas com riso de verdade. Dona Zilda lhe ensinava a distinguir tecidos pelo toque, mostrava de que lado se corta o veludo, que linha usar no algodão e qual na lã.
Renato apareceu 2 dias depois, trouxe a máquina. A base de madeira ele tinha refeito do zero, exatamente igual. Clara por dentro, escura por fora, do jeito da antiga. Renato colocou a máquina de volta no lugar, no canto. Passou um pano macio pela cabeça de ferro fundido. Disse brevemente: "Pronto." Helena tentou pagar. Ele recusou. No dia seguinte voltou para verificar a fechadura da porta de entrada. Estava emperrando. Depois para trocar a lâmpada do banheiro. Depois simplesmente trouxe café em 2 copos de papelão e pão de queijo. Sentou-se do outro lado, tomou o café em silêncio, foi embora em meia hora. Falavam pouco e de coisas simples. Onde ele havia morado na infância, onde ela havia estudado, que música Dona Zilda gostava, revelou-se que era Roberto Carlos e Elis Regina. Que salgado ela assava melhor, de frango com catupiry. Renato não perguntava sobre a mãe, não perguntava sobre o pai, não mexia nas feridas. Estava simplesmente lá como um homem habilidoso que sempre tem uma ferramenta ou um conselho à mão. Numa tarde de sábado, eles juntos abriram uma caixa encontrada em cima do armário. Dentro havia fotos de infância de Helena, desenhos em papel vegetal, um caderno escolar de caligrafia, um cartão tosco para o Dia das Mães com uma flor colada de viés. A mãe guardou tudo. Helena pegava uma fotografia após a outra, e Renato, por cima do seu ombro, olhava em silêncio, sorrindo às vezes. Na saída, quando ele ia embora, aconteceu por si só. Ele se inclinou. Ela se ergueu, um beijo breve, sem palavras, sem promessas. Renato só disse: "Amanhã passo aqui." E foi. Helena decidiu não fechar a oficina. Renato ajudou a fazer uma pequena reforma. Caiaram o teto, trocaram a fiação velha, lavaram as janelas, conservando tudo que era possível conservar. A longa mesa de corte, o grande espelho de vidro antigo, o manequim, a prateleira de tecidos e a máquina no seu canto. A própria carta da mãe Helena guardou numa caixinha, como estava, e acima da mesa de trabalho pendurou, numa moldura simples de madeira, uma plaquinha. Ela mesma a escreveu à mão, com tinta nanquim preta, com cuidado, como a mãe antigamente assinava os cartões. Uma linha da carta: "Eu te amei até mesmo quando você achava que eu tinha escolhido outra coisa." A primeira cliente chegou uma semana depois. A própria Dona Zilda com o vestido azul inacabado para as bodas de ouro. Helena o terminou. 3 noites com costuras desiguais e pontos refeitos, mas terminou. Dona Zilda experimentou, se rodou diante do espelho e chorou. Depois começaram a chegar outras clientes antigas da mãe. Ficavam sabendo que a oficina estava aberta. Vinham com reformas, com bainhas, com pedidos de "só aperta um pouquinho aqui." Helena não recusou ninguém. Às vezes ficava até a madrugada, como a mãe ficava. Só que agora ela entendia por quê. Na primavera, Helena inventou um pequeno projeto. Na porta da oficina apareceu uma plaquinha manuscrita: "Aceitamos roupa usada, damos uma segunda vida." Mulheres traziam camisas do marido, vestidos de tias, roupas gastas, mas queridas. Helena, com 2 aprendizes, uma vizinha de Dona Zilda e uma jovem costureira recém-formada, transformava, renovava, convertia o velho em novo. Para uma, um colete de casaco. Para outra, um vestidinho infantil da saia da avó. Naquela noite, a última noite daquele fim de outono, a oficina tinha luz acesa até tarde. Dona Zilda ficava junto à janela, entoando baixinho algo antigo, suave. Renato estava sentado num banquinho com uma chave de fenda, consertando o abajur de mesa. Na mesa de corte, esfriavam 3 xícaras de café, a da mãe com a margaridinha e mais 2 novas. Helena levantou a cabeça do caderno de pedidos, olhou para a carta na moldura sobre a mesa, para a máquina no canto, para Dona Zilda junto à janela, para Renato. E de repente entendeu. Ela finalmente havia voltado, não a um cômodo de vestidos alheios, mas ao lugar onde a amaram em silêncio, com dificuldade, de forma imperfeita, mas de verdade. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like.
Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.